a notícia do Bolsonaro simplesmente repercutiu no mundo inteiro. Não teve canto do planeta que não falou disso. Então, eu fui a vários cantos do planeta para dar pelo menos a visualização. Para vocês terem ideia, eu hoje, quando levantei... Isso daí, ó, vamos lá, vamos direto. The New York Times. The New York Times deu uma matéria gigante, enorme, a respeito do Bolsonaro. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, testa positivo para o coronavírus, depois de meses negando a seriedade da pandemia, descartando medidas de proteção. Bolsonaro sentiu sintomas do Covid-19. Mais de 65 mil brasileiros já morreram com o vírus. E aí fala essa questão... Os críticos, tem um momento aqui que eles falam, os críticos no país e no exterior chamaram o manejo do cavaleiro da pandemia, de imprudente, por Bolsonaro ter permitido que o vírus se dilagasse tanto assim no maior país da América Latina. Ele descartou um assunto como um pequeno resfriado, e fez aí uma série de declarações, entre elas, e daí, desculpe, mas o que você quer que eu faça? Quer dizer, o The New York Times, olha, é uma análise super profunda a respeito do comportamento do Bolsonaro, de todas as negações dele a respeito do vírus, de que ele é um atleta e pela formação física dele, o vírus não pegaria nele. Então, o The New York Times faz realmente uma radiografia do Bolsonaro em relação ao vírus também. E tem um certo momento que a preocupação do The New York Times, que não é só a preocupação do The New York Times, Fê, por favor, coloca a próxima slide na testa. Essa também está dentro da matéria do Bolsonaro, está simplesmente um tweet do Ernesto Araújo, por favor, isso, na Embaixada dos Estados Unidos, celebrando o 4 de julho, o dia da independência americana. Olha a festa aí, todo mundo sem máscara, né? Não, e que festa, ô Gina, que festa, essa festa devia estar muito chata. Olha a quantidade de homens chatos, a quantidade de mala. Essa mesa aí parece um container, tá cheio de mala aí nessa mesa. Não tem ninguém aí que inspire uma conversa, nada disso, sabe? Pois é, e aí, olha, aí o The New York Times mostra isso para falar inclusive, que o embaixador ele está agora em isolamento, né? E que, por enquanto, o embaixador americano ainda não manifestou nenhum sinal de vírus. Esse resultado, ele vai ter que ficar agora em isolamento total, né? Por causa da quarentena. Por quê? Porque esteve com um contaminado. Mesmo porque isso daí foi quando? Foi 4 de julho, foi recentemente. Provavelmente o Bolsonaro já estava contaminado. É óbvio que já estava contaminado. Porque até que o vírus entre e resulte positivo, não foi ontem que resultou positivo. O vírus veio crescendo dentro do organismo dele e realmente contou. Quer dizer, isso daí foi um fato gravíssimo, gravíssimo. Inclusive que o Brasil, uma das potências, né, entre as 20 maiores potências, uma das potências do mundo, como é que pode deixar chegar a este ponto? Que nem o presidente tem controle da epidemia, ao contrário, ele incentiva. Ontem mesmo eu estava vendo eu até publiquei na minha página do Face, um excelente documentário feito pela Documento CBN, no qual mostra mais de 10 vezes que o Bolsonaro, de março, quando começou a epidemia, até junho, quando foi feita a reportagem, ou seja, nesses 3 meses, todas as vezes que ele ou brincou com o vírus, ou ironizou, ou negou a existência, ou mentiu, para todas essas vezes. Quer dizer, isso, na época, tinham 40 mil mortos, hoje a gente está indo para 70 mil, ou seja, este documento é de 3 semanas atrás, e em 3 semanas cresceram quase 30 mil. Praticamente dobrando, né, Gina? Quase dobrando. 30 mil quase, o número de mortos no Brasil, nas últimas 3 semanas, quando foi publicado este documento da CBN, né? Quer dizer, uma coisa, ele tem responsabilidade? Sim, tem. Ontem, uma excelente matéria na televisão italiana terminou assim: agora, o presidente do Brasil é acusado pelo mundo inteiro pelo crescente número de mortos no Brasil. Rússia
jornalistas brasileiros vão processar Bolsonaro por risco de contrair o vírus. Fala ali exatamente dessa notícia que a gente estava dando antes, né? Quer dizer, vocês estavam dando antes, que o chefe da Associação de Imprensa, Paulo Jerônimo de Souza, indicou que o presidente violou o regime de isolamento recomendado pelos médicos, ou seja, o Bolsonaro lá, quando recebeu os jornalistas, e ainda tirou a máscara, né? Arriscando de contaminar os próprios jornalistas também, né? Então, essa é a agência Intertass, conhecida também como TASS, a maior agência de notícias públicas da Rússia, e eles vão bem sérios mesmo com o Bolsonaro, gente. Vamos lá para a próxima, por favor. Estão vendo aí, gente? Olha, isso é o mundo nos observando. Olha que vergonha essa história de ter esse presidente aí da República, né? Pois é. Não dá uma certa vergonha, Gina, para vocês que moram aí no exterior? Absurdo, né, gente? A próxima é a BBC, é isso? Isso, BBC. É isso, é. A BBC faz assim, fala que eu testou positivo, faz uma análise, uma grande matéria também, BBC é da Grã-Bretanha, né? É uma enorme mídia internacional também. E, por favor, Fê, a próxima, por favor, da BBC. A BBC também dá destaque para este almoço na casa do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né? Ou seja, estaria muito honrado em receber o senhor presidente, ou seja, ele não estava usando máscara. Também dá destaque para isso, que também é uma preocupação da Grã-Bretanha, ou seja, se um embaixador, como os Estados Unidos, o país mais poderoso do planeta, aceita, né, receber Bolsonaro sem máscaras, então também tem uma falha também na instrução deste embaixador. Isso sou eu que estou acrescentando, não foi a BBC. Mas a BBC destaca também isso. E uma outra também, que ainda é da BBC. Por favor, Fê. Aí, essa daí, olha, eu achei uma análise, está dentro da matéria da BBC, eu achei uma análise bem interessante. Uma ironia que não foi perdida. Por tanto tempo, Jair Bolsonaro tentou afastar esse vírus. A ironia é que ele capturou agora, ou seja, foi contaminado agora, e não é perdida pelo Brasil, não. Seus detratores, dos quais ele tem muitos, pesaram, chamando que esse karma de Jair Bolsonaro, que ele pediu para que isso acontecesse. Havia uma coluna em um dos maiores jornais de São Paulo, a Folha de São Paulo, intitulada "Por que eu estou torcendo para Bolsonaro morrer?" É assim que, dividido, quão tóxico o quadro político que aqui no Brasil a pandemia ocorre. Mas o fato de que Bolsonaro se junta aos quase 1.700.000 brasileiros contagiados pelo Covid, são números assustadores, e o Brasil é um país em apuros, onde o coronavírus está se espalhando rapidamente. Jair Bolsonaro se safará com sintomas leves e continuará a minimizá-lo, ponto de interrogação, né? Ou mudar de rumo agora que o vírus chegou na própria casa, ponto de interrogação. Aconteça o que acontecer com um homem no topo do Brasil sofrendo do coronavírus, simboliza uma crise na qual o país se encontra. Essa foi uma análise que eu achei, sabe, muito boa da parte da BBC. Agora, o próximo é The Sun. The Sun também, da Grã-Bretanha, também fala mesmo. The Sun é um jornal popular da Grã-Bretanha. Não, esse daí, ok. Pulamos The Sun, tá ótimo. Pulamos The Sun, vamos para a Sérvia. Por que a Sérvia? Porque a Sérvia decretou toque de recolhimento, com polícia na rua, se pegar alguém depois de uma certa hora e se pegar mais gente caminhando pela rua. Eles estão agindo com força mesmo para combater, porque começou a se dilagar a epidemia lá na Sérvia, então eles estão realmente firmes ali, inclusive porque Belgrado é uma cidade maravilhosa, cheia de vida, cheia de bares e lugares, e os sérvios são muito festosos, dançam em cima da mesa e tudo mais, então essa farra acabou. Polícia na rua, toque de recolhimento. Né? Essa daí é Sérvia. Por favor, Fê, a próxima. China também fala do Brasil. Né? Espera um pouquinho, deixa eu abrir aqui o título. O presidente do Brasil testando positivo ao coronavírus. Agora, essa também é uma notícia que ela acaba sendo
bem crítica com o Bolsonaro e também toca naquelas coisas, embora não exista uma pesquisa científica para indicar a existência de medicamentos específicos contra o novo coronavírus, Bolsonaro disse que tomou a hidrocloroquina e a azitromicina, né? E que seus sintomas foram aliviados dia 6. Ok, aí começa a falar uma série de, ou seja, que isso não tem evidência, não prestou atenção em medidas de proteção e que começa a evidenciar uma série de coisas que ele fez neste período, aquilo que a gente acabou de falar, que ele é um atleta, que minimizando o vírus, né? Então, esse daí, China também bem crítica com Jair Bolsonaro. Vamos para a próxima, Fê, por favor. Israel também não deu moleza, né? Tá abrindo aqui a tradução, isso daí em língua hebraica. Brasil, o presidente Bolsonaro está infectado com coronavírus, e aí também a mesma coisa, ele minimizou, chamou de uma gripezinha, elenca uma série de coisas que fez o Bolsonaro negando o vírus, e muitos seguidores do Bolsonaro, acreditando nele, também minimizaram e não tomaram providências de precaução para evitar a disseminação e a contaminação do vírus, né? Por favor, Fê, a próxima. Egito também. Fala também que o Bolsonaro está positivo no coronavírus e também, após 3 testes negativos, esses testes negativos foram aqueles do passado, né, Fábio? Foram. Exato. Foram. Essa notícia... Foram, quer dizer, testes que ele apresentou que não estão no nome dele, né? Uhum. Depois de uma batalha judicial, lembrando aqui, para não divulgar, né? E não apresentou o teste dos anticorpos, só apresentou o PCR, que é aquele que detecta o vírus, né? Uhum. Quer dizer, se a pessoa teve e não tem mais, se já se curou, esse exame não serve nada, né? Perfeito. Agora, então, é bem crítico mesmo, porque eles falam assim, Bolsonaro havia reduzido bastante a gravidade da epidemia, mesmo sabendo que essa já havia matado mais de 60, já vem matando mais de 65 mil pessoas no Brasil, né? Quer dizer, também Egito critica. O próximo, que é o último, é o da Índia. Exato, Índia em língua hindi, que é um dos 22 idiomas, esse talvez seja um dos mais falados por milhões de indianos. Coronavírus, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se infectou saindo várias vezes sem máscaras, ou seja, aqui esse jornal destaca também o fato de que ele pode ter contaminado milhares de pessoas, porque ele também, como exemplo, as pessoas obrigado a usar máscara por uma determinação judicial, né? Ele foi obrigado a usar máscara.